gases. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é uma relação entre as variáveis de estado. Nós vimos na aula passada que a relação PV sobre T é uma constante. A pergunta que a gente precisa solucionar é: que constante é K? Eu chamei de K uma letra qualquer. Eu gostaria de determinar quem é esse K, do que depende o K. Bom, então vamos lá. Nós conhecemos a lei geral dos gases. PV sobre T igual a P0V0 sobre T0. Vou então escrevê-la dessa maneira e nós poderíamos então entender toda essa relação P0V0 sobre T0 como sendo K. Agora, esse volume inicial ele pode ser escrito como sendo o número de mols vezes o volume molar, que é o volume que um mol de gás vai ocupar, ok? Então, eu vou trocar aqui o V0 por NV. Tá aí. O N coloquei ele em evidência e no lugar do V0 ficou o V. Agora, quanto vale, ou o que é P0Vzinho sobre T0? Bom, nós poderíamos chamar isso aqui de R, que é a constante dos gases ideais. E aí, então, nós temos PV sobre T igual a NR. Isolando, então, o PV, nós temos PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron. Nesse caso, P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura absoluta. Lembre que a temperatura absoluta ela é medida em Kelvin. E aí, então, a constante que a gente queria determinar é o número de mols vezes uma constante universal dos gases ideais. Quem seria essa constante universal? Bom, R, a chamada constante universal dos gases ideais, pode ser obtida se nós pensarmos nas condições normais de temperatura e pressão de um gás. Nós temos valores então fixos para pressão, volume e temperatura absoluta, que são pressão 1 atm, volume 22,4 litros por mol, e a temperatura absoluta é 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Nós poderíamos então obter o valor da constante fazendo pressão vezes o volume por mol vezes a temperatura. Ok? Então, 1 atm vezes 22,4 litros por mol dividido por 273 kelvins nos dá 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então você vai lembrar que você vai usar 0,082 atm litro por mol Kelvin quando a pressão aqui for ou estiver em atm. Agora, se a pressão estiver em 760 milímetros de mercúrio, o volume continua sendo 22,4 litros por mol, temperatura absoluta é 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. E calculando a constante fica então 760 milímetros de mercúrio vezes 22,4 litros por mol por 273 Kelvin, isso dá 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol Kelvin. Já no sistema internacional, nós teremos a pressão 10 a quinta pascal, volume 22,4, 10 a menos 3 metros cúbicos por mol e a temperatura 273 kelvins. E aí, então, para fazer a continha, 10 a quinta pascal vezes 22,4, 10 a menos 3 metros cúbicos por mol dividido por 273 kelvins, isso nos dá 8,31 joules por mol Kelvin. Então, no sistema internacional, nós vamos usar 8,31. E o que mais aparece é esse 0,082 atm litro por mol Kelvin, tá? Então, você vai olhar para a unidade da pressão. Se a pressão estiver em atm, você usa este valor. Se a pressão estiver em pascal, você usa esse valor. E esse aqui é um pouco mais raro, mas pode aparecer também. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, você usa este
valor aqui, ok? Densidade de um gás. Lembrando então que a densidade é massa por unidade de volume, nós poderíamos então calculá-la fazendo massa por volume. No entanto, para gases nós temos pressão vezes volume é nRT, ok? Então, lembrando que o número de mols é a mesma coisa que a massa pela massa molar do gás, ok? Teremos então PV igual a massa pela massa molar aqui no lugar do número de mols e sobra vezes o RT, ok? Então eu quero que apareça massa por volume. Eu vou passar o volume dividindo, a massa molar vou passar multiplicando a pressão, veja só, e o RT eu vou passar ele dividindo a pressão. Ó. Sobra então do lado direito a densidade, que nós poderíamos então escrever como sendo pressão vezes a massa molar dividido pela constante universal dos gases ideais vezes a temperatura absoluta, ok? Então precisa ser em Kelvin isso aqui. Perceba, a densidade é diretamente proporcional à pressão do gás e inversamente proporcional à temperatura absoluta. Então, quanto mais quente estiver o gás, se a gente mantiver a pressão constante, aí nós teremos uma menor densidade. Mistura de gases. Bom, imagine que temos um gás 1, tem uma pressão P1, volume V1, temperatura T1, número de mols N1, e um gás 2, que tem pressão, volume e temperatura P2, V2, T2, e o número de mols N2. Nós vamos então misturar esses gases, vamos colocar os dois gases em um outro recipiente, e nós teremos então a mistura com uma pressão P, um volume V, uma temperatura T e o número de mols N. Agora, quem seria esse número de mols? Nós poderíamos então dizer que o número de mols da mistura, que é a quantidade de matéria, é a quantidade de matéria do gás 1 mais a quantidade de matéria do gás 2. Faz sentido? Bom, quem seria N? Bom, nós poderíamos calcular N com a equação de Clapeyron. Ficaria PV dividido por RT. Então, eu vou também calcular N1, P1, V1, RT1 e N2, P2, V2 por RT2. Veja que aparece o R em todas as parcelas dessa equação. Então, nós poderíamos cortar e sobraria PV sobre T. Isso aqui é para mistura. Isso é igual a P1, V1 por T1 mais P2, V2 por T2, ok? Que se refere aos gases, à situação dos gases antes de fazer a mistura, tá? Bom, uma outra análise a respeito de mistura de gases é a lei das pressões parciais de Dalton. Bom, Dalton chegou na seguinte conclusão. O que é pressão parcial, né? Veja só, está grifado aqui, são as pressões que cada um dos gases exerceria isoladamente no recipiente quando sob a temperatura da mistura. Então, a ideia é a seguinte, qual seria a pressão que somente o gás 1 exerceria aqui nesse recipiente quando estivesse na temperatura da mistura? Imagine que ele esteja ocupando todo esse volume sozinho, visto que as partículas elas não vão interagir entre si, né? Portanto, nós teremos uma mistura com um dos gases ocupando todo o volume, cada um dos gases ocupando todo o volume. E aí então nós poderíamos desenvolver isso aqui, ó. Veja, cada gás ocupa todo o volume do recipiente, tá? Na temperatura da mistura. Então aqui vou chamar de pressão PA e pressão PB, essas pressões parciais, e aí sobra para nós, todos os termos têm o V, todos os termos têm o T, nós poderíamos então dizer que a pressão total é a pressão parcial do gás A mais a pressão parcial do gás B, ok? Então são duas análises a respeito de mistura de gases. Deixo aí uma frase para vocês.
Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Bons estudos aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.